Fala galera do Backstage, seja muito bem-vindo a mais um Visão Backstage Talks, o podcast aqui do Visão Backstage. Hoje o nosso convidado é o Douglas Ribeiro. Ele é líder de multimídia da Zion Church e ali ele lidera mais de 150 pessoas, tem várias equipes ali, ele é responsável por toda a equipe de multimídia da Zion. E nesse podcast aqui, nesse episódio, ele vai conversar, vai falar um pouco sobre a sua história. Ele tem uma história muito inspiradora de fé, de confiança em Deus, de direcionamento do Espírito Santo. E ele vai falar como ele saiu lá do Rio de Janeiro, de uma igreja pequena, e chegou em São Paulo, e hoje lidera a multimídia da Zion Church. E também vai falar bastante sobre liderança, que é uma das especialidades dele, liderando voluntários ali na igreja. Então ele vai trazer vários insights, várias coisas muito legais para você que é líder, ou para você que serve na sua igreja, na área de multimídia ou no backstage. Então acompanha aí, porque esse episódio está muito legal. Douglas, queria te agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui batendo esse papo com a gente. Boa, fala Roberto, muito prazer. É uma honra estar construindo isso aqui com você, estar somando, agregando. Vamos lá. Legal, vamos junto. Douglas, eu queria que você falasse um pouco, né? Primeiro se apresentasse aí. Hoje você tem uma função muito importante numa igreja que é referência, né, na área de multimídia, de backstage. Mas queria que você se apresentasse, falasse o que você faz lá. Boa, beleza. Meu nome é Douglas, né? Quem tá chegando aí agora. Eu tô na Zion desde 2021, né? Eu sou do Rio, eu já vim de uma igreja, eu liderava a multimídia nessa igreja, né? A gente construiu uma comunicação, um time de multimídia lá também. Hoje, atualmente, na Zion, eu sou responsável pela parte de voluntariados na área da multimídia, né? Então, dentro da Zion, a gente tem alguns pilares. Um dos pilares é as áreas executivas, que a gente chama. E dentro das áreas executivas, a gente vai ter alguns pilares. Pilares de operação, pilares de multimídia, gerenciamento de pessoas, que a gente chama de people, enfim. A gente tem alguns pilares ali, que esses pilares são responsáveis por fazer toda a operação de voluntariado funcionar. E a parte da multimídia, atualmente eu estou lá desenvolvendo e a gente tem alguns voluntários. É um grande desafio, porque a gente também acaba tocando outros eventos, outros braços em paralelo que caminha junto. Um deles é o Dunamis, né, que caminha junto com o voluntariado da Zion. Então, tem sido um grande desafio, né, esse processo. Você está com quantos voluntários lá na sua área? Atualmente a gente tem 160 voluntários. 160 Bastante voluntários gente. dentro da multimídia, né? A gente tem em torno de 10 a 11 times, né? Som, iluminação, projeção, os graphics, posso esquecer algum aqui, hein? Vídeo, não sei se eu falei vídeo, iluminação, produção de palco, produção técnica. Produção de palco é um time, dentro dele tem o backstage, o manager, que basicamente é a galera que serve ali e gerencia toda a parte de operação no domingo também. A gente tem mídia, designs, develops, que é o time de desenvolvimento. Então, se eu me esqueci de algum aqui, mas a gente tem em torno de 10 times. Dentro desses 10 times, a gente tem os líderes que tocam ali, os heads que tocam cada área, lidera os voluntários, tanto tecnicamente, mas também no cuidado com o voluntário no dia a dia, né? Porque eu falo muito para eles, por mais que a gente consiga construir um time excelente, uma galera que consegue fazer tudo, né? Se você não cuidar do coração, se você não caminhar em paralelo, adicionando na vida do voluntário, a gente tem um time muito forte, muito bom. Daqui a um tempo, tem uma frase que o Rodrigo Kashima fala muito, né? O ministério sem a cultura de ensino, ele está fadado ao fracasso. E para mim, se eu não sirvo a essa cultura de ensino, que é os meus líderes que estão ensinando e construindo isso, a galera daqui a pouco não está mais junto, a galera daqui a pouco começa a afastar. Você precisa influenciar, você precisa adicionar na vida deles, né? Então, eu gosto de enfatizar isso, porque por mais que a gente tem um time grande, tem um time que desenvolve, olhando para a realidade que a gente faz, quando eu olho assim, 160 voluntários, se me perguntasse lá em 2018, eu falava, caraca, eu tinha 14, né? Na igreja que eu liderava, hoje 160, uau, incrível. Mas, para o que a gente desenvolve hoje, acaba até sendo um enxuto. Teve a conferência Dunamis, a gente pegou voluntários de outros lugares,
abrimos alguns times para a igreja, para nossas outras filiais, né? Para os outros braços da própria Zion, porque é pouco. Mas é uma galera muito enganjada, é uma liderança que, cara, estão muito entendendo a visão, estão muito comprados com a missão, costumo dizer, e é isso que importa, né? Para a gente conseguir caminhar. Não é tão fácil quanto se parece, né? Quem já veio na Zion conhece um pouco da nossa estrutura, a gente tem bons equipamentos, a gente tem equipamentos que funcionam super bem, porém, a gente não tem os equipamentos melhores do mercado, mas a gente tem um time muito enganjado, é uma galera que está ali caminhando, como eu falei, tanto na parte técnica quanto na parte de cuidado ali com o time, e isso faz total diferença. E você, para entender um pouco dessa estrutura, que eu gosto de entender como que funciona, eu acompanho muito a Zion e acho muito bom o trabalho que vocês fazem, Dunamis também, né, nem se fala. Você está liderando todas essas equipes, né, de todos esses setores. Isso. E vocês trabalham com contratados também, né? Tem contratados em algumas dessas áreas, como que funciona? Posso dizer que do nosso time de multimídia, cara, a gente tem acho que uns 90% assim, voluntariado. É bastante gente. A gente tem alguns heads de algumas áreas que são contratados, então alguns líderes, né, que a gente chama, junto com esses líderes, às vezes tem um co-líder. Então, vamos lá, se a gente começar a pensar aqui, para falar de voluntariado, tá? E é uma coisa à parte. Voluntariado, todos os líderes, eles são voluntários, é 100%. Então, Doug, calma assim, como assim? Vamos falar de som, que é uma área um pouco mais que todo mundo conhece, né? Dentro do som, a gente tem ele não é contratado para ser o líder de voluntários, entendeu? Ele é contratado porque ele tem uma função que durante a semana a gente precisa dele de um momento ou outro, então ele é esse cara que tanto opera quanto também dá esse suporte de visão, do que fazer, de melhorias. Então ele é essa pessoa, o contrato dele é para isso. Para a liderança de voluntariado multimídia, 100%. Sem ser contratado. Até eu também não sou contratado, eu sou voluntário 100%, porque a gente entende que, cara, a gente está servindo uma visão, né? Aquilo que Deus está construindo. Então, é o equilíbrio. Então, eu sei que, cara, durante a semana não dá para o cara sair do trabalho dele para estar na igreja, cara. Isso não é saudável, o cara tem uma família, isso não é de acordo com os valores que a Zion carrega, então a gente entende super isso. Agora, para liderar um voluntário no domingo ali, que é um dia que ele estaria servindo, tomar um café com o voluntário, cuidar do coração dele, e aí esse cara ele é voluntário, é uma pessoa que, cara, disponibiliza do tempo, do talento dele, até do tesouro, que a gente costuma dizer, porque para tomar um café com o voluntário, sentar, às vezes tem que pagar um café para ele, honrar ele, levar ele para passear, sei lá, ir no médico com ele, tudo tu vai investir também. Então, essa galera, para cuidar de voluntário, sim, 100% voluntário. Porém, dentro das áreas, aí algumas áreas específicas, a gente precisa de pessoas durante a semana para tocar alguma coisa, alguma demanda à parte. Aí sim a gente tem uma galera contratada que eles desenvolvem isso. A gente tem também a BW, que é uma agência, que ela cuida, né, de toda a comunicação da igreja. E aí a gente tem uma pessoa que cuida da comunicação da mídia, que a gente chama, né, da nossa mídia, do time de mídia. Então, dentro do meu pilar de multimídia, eu tenho um time de mídia. Então aqui eu tenho essa pessoa, que é lá da BW, que é uma agência que foi construída junto ali lá atrás, com o Pastor Tel, com o próprio Denis, foi construída para cuidar dessa parte. Hoje, né, a referência não só cuida da nossa igreja, mas cuida de outras. E a gente tem essa pessoa aqui, ela durante a semana, como ela já é contratada, ela também cuida, gerencia algumas coisas da nossa conta. Durante a semana, domingo, 100% do voluntariado toca a parte de mídia da igreja, por exemplo. E aí ela direciona, lidera. Tem os team times que a gente chama, que são os momentos realmente de conexão com o time. Então a gente tem esse paralelo. Eu poderia dizer, se for pensar em voluntariado, 100%, né? Contratado e lidera. Mas a gente tem algumas pessoas dentro ali, algumas funções específicas, que elas acabam sendo contratadas devido à dinâmica. Sim, legal. Douglas, queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como que você foi parar na Zion, né, no Dunamis, como que você entrou nessa área de multimídia, né, de backstage. Boa. Queria que você explicasse um pouco como que foi essa jornada até aqui. Legal. Cara, em 2014, Roberto, 2014, eu me batizei mais ou menos. Desde que eu entrei na igreja no Rio de Janeiro, eu sempre... O primeiro lugar que eu entrei, a galera falou assim, cara,
vem pra cá, cola, som. Eu lembro que meu avô, ele é músico, maestro, ele é um cara com bastante referência, tocou em muitas bandas, em 1960, basicamente a parte de soul, ali no Brasil, quando começou a crescer, ele fazia parte de uma banda chamada Neon Black, enfim. Ele tem toda uma história com a música, e aí ele costuma dizer, ele sempre foi muito ali, ó, isso aqui tá errado, aquele ouvido absoluto, né, que a gente costuma dizer, sempre, Uhum. aí, você não é bom pra música não, vai pra técnica. Mas lá em 2014, quando eu entrei na igreja, eu já tinha uma conexão com a música devido ao meu avô, tinha aquela pira, vou ser músico, vou tocar. E, cara, o rapaz que estava lá me chamou pro som. Cara, de lá pra cá, eu entrei no som, curti, a história de muita gente é assim, né? Tu entra, tu gosta, e eu acabei com o tempo, cara, eu falei, mano, é isso aqui. Eu gosto disso aqui, vou continuar aqui. Fui crescendo dentro dessa própria igreja lá. A gente começou a construir alguns projetos chamado como se fosse um time de televisão para a gente falar e apresentar projetos sociais que iam nas comunidades. Então, comprei uma câmera, comprei um kit, montamos um time para vai ter um projeto social, vamos lá divulgar esse projeto social. E a gente começou a fazer esses projetos divulgando e foi muito legal, porque foi uma época que eu caraca, não dá para tu fazer algo, né? Tem uma T3i, ó. Caraca, quem tem T3i aí? Manda aí no comentário. T3i, cara. A gente usou ela há muito tempo. Não existe, com certeza. Deve ter lá na igreja. A gente tinha um microfonezinho boom, ia lá e fazia as gravações. Cara, muito incrível. Porém, o que que acontece? Eu lembro que quando eu fui para a aeronáutica, então nesse processo, né? 2014, até eu ficar maior de idade ali, eu acabei indo para a aeronáutica. E nesse lugar da aeronáutica, era aquela, não tem aquela coisa quando tu dá uma desconectada. Eu estava ainda na igreja, no sentido de no som, mas eu não tinha essa clareza. Cara, o que que é a minha missão, né? Qual a minha esfera de atuação? A gente fala muito aqui na Zion, no Dunamis, sobre, cara, você ser essa influência, você beleza, Deus te deu algo, Deus te deu uma missão. Tá, e qual é essa missão? O que, que você está fazendo? O que, que você está construindo a longo prazo? E isso não tinha ali quando eu entrei. Mas em paralelo eu estava ali fazendo som, aqueles caras, né? Eu sei que sempre tem um voluntário assim, o cara tá lá, tô aqui, eu tocando. E mesmo assim, eu já liderava um time de som lá, só tinha som na época lá nessa igreja. Construía, montei um time, comprei camisa na época, eu sempre gostei de fazer um negócio e de cabeça, fazer um negócio realmente com excelência. Quando foi na metade da minha do meu tempo da aeronáutica, que eu fiquei lá em torno de quase 5 anos, 4 anos e pouco, eu comecei a fazer a faculdade de audiovisual. E até hoje eu fico pensando, cara, por que eu parei de fazer na época, né? Então eu comecei, eu dei uma parada desconectada, e quando eu terminei, que eu saí, né, adiantando bem a história aqui lá pro final, Deus me deu um insight, que foi lá em 2017. Eu falei, cara, deixa eu melhorar isso aqui. Eu comecei a ficar assim meio que inconformado, falando assim, cara, o que, que eu posso fazer para melhorar a multimídia aqui dessa, não sei se é da igreja, né, mas a multimídia tanto desse meu projeto que tinha, lembra que eu falei, quanto também a melhoria aqui. Aí eu comecei a pesquisar conteúdo. Foi ali que eu encontrei o Rodrigo Kashima, né? A igreja multimídia, Facebook, né? Lá no Uhum. Facebook, Orkut, acho que era Orkut naquela época ali, né? 2017? Não me lembro agora. Acho que já era Facebook já. Já era Facebook, já, não era? Não me É. lembro. Eu sei que na época os sorteios aconteciam lá, né? Então tinha alguns sorteios que, igual esse sorteio que tem hoje de Instagram, acontecia. Nesse processo de ter sorteio, eu falei, vou me inscrever aqui. Tinha acabado de casar, tava num processo financeiro assim, cara, tô quebrado. Mas tinha acabado de casar, não dava para mim fazer nada, ir para longe, estudar um pouco mais de ênfase, enfim. Me inscrevi no concurso, fiz as regrinhas lá. O primeiro foi sorteado, não seguiu as regras. O segundo, não, eu fui terceiro. Fui terceiro, eu ganhei um curso de transmissão ao vivo aqui em São Paulo, que o Rodrigo deu. Primeiro curso, 2017. Era Presencial. presencial mesmo. Presencial. Só que eu falei, cara, e agora? Eu tenho que ir lá em São Paulo. Mano, eu fiz um bate-volta, Roberto. Eu falei, cara, eu vou lá. Eu vou lá, eu tenho que ir. Não sei, até hoje, às vezes, não tem aquela coisa que tu faz, tu fala, mano, de onde eu tirei essa energia? Uhum. Eu fui mesmo, né? Porque não, cara, não tinha. Tava lá no Rio, numa outra ponta da cidade, Zona Norte. O lugar que eu tava, eu não fiz um parênteses, mas era um dos piores IDH do Rio de Janeiro. Então eu sei que às vezes você tá também num lugar tão
difícil, com equipamentos tão limitados, com recursos. Cara, eu estava numa igreja que ela era dentro de um complexo de favelas que, assim, tava o culto rolando aqui e alguém morrendo na porta da igreja. Entendeu? Então era tipo, a realidade sem ser exagerado desse nível. Então, o lugar também que eu estava não era um lugar favorável para mim pensar sobre isso. Multimídia, a gente sabe muito bem que é investir, tudo é caro, cara. Comprar um microfone, é tudo caro. Porém, eu falei, não, eu vou lá. Eu vim em São Paulo. Nessa que eu vim em São Paulo, falei, fiz um bate-volta, comprei uma passagem, saí de lá sexta-noite, fiquei aqui o sábado todo, conectei com o Rodrigo, minha mente explodiu assim de informação. Falei, caramba, cara, calma aqui, isso aqui tem algo que Deus quer falar comigo aqui. E eu era do som, né? Vamos dizer assim, eu só tinha um som, mas eu, cara, eu vim aqui fazer um curso de transmissão, Deus começou a explodir minha mente, e eu saí daqui de São Paulo na época, determinado que eu tinha que dar um passo de intencionalidade. Falei, não, eu preciso voltar para o Rio e, cara, e caminhar em algo diferente. Nessa que eu voltei para o Rio e caminhei nesse pensamento, eu fui e falei, vou me inscrever em algum curso técnico, alguma coisa, uma faculdade que expanda a minha mente. Aí eu me inscrevi no... Aqui tem Senac em São Paulo, né? Acho que tem também. Sim. Mas eu me inscrevi no Senac. E aí eu, cara, comecei a fazer o curso lá de áudio, técnico de áudio na época. Foi um milagre esse curso também, só um parênteses bem pequeno. Eu fui falar com o meu chefe, uma das coisas de... uma das respostas de confirmação, se era para me dar um passo, se isso era realmente de Deus. Falei, Deus, eu vou falar com o meu chefe, ele vai pagar o meu curso. Só que eu trabalhava na corretora de seguro, nada a ver com áudio, pô. Aí eu fui lá, pedi o meu chefe, falei assim, cara, então tem isso aqui, eu queria fazer. Ele falou, vai lá, traz o boleto. Fecha a parede. E aí eu fui, mano, peguei e falei, é isso, velho, é isso que Deus tem pra mim. E eu me formei, comecei a estudar áudio. E olha que louco, galera. Muitas das vezes, esse é um entendimento que você precisa ter. Deus, ele tem algo que ele vai fazer. Mas se você não caminhar primeiro em fé, se você não caminhar no natural, você tem que caminhar no natural para aí sim existir a janela de oportunidade de ver com o favor dele no sobrenatural. Cara, eu fui lá e falei, deixa eu falar com ele aqui. Eu poderia ficar com medo e falar, não, pô, nada a ver, não vou falar isso e tal. Já estava na empresa há uns 6 anos, cara. Uns 4 anos assim, mais ou menos. Uns 4 anos, 6 anos, vou falar. Pum, fui e falei. Ele falou, vem, vou fazer, vou pagar. Cara, quando eu dei um passo para esse lugar, Deus começou a conectar as coisas. Eu comecei a estudar, o Rodrigo começou a me aproximar um pouco mais dele. Tinha uns trabalhos no Rio, ele começou a mandar para mim fazer. Então as coisas financeiramente, lembra que eu falei que, cara, eu estava numa situação, casamento, cara, as coisas começaram a caminhar. A janela de oportunidades estava aberta, eu entrei e Deus começou a gerar o favor dele sobre a minha vida, através de homens. Por quê? Eu poderia só ficar naquele lugar ali, ó, estável. E aí eu lembro quando terminei o curso, já estava ali em 2019 e tal, teve o Church Tech. Aí eu vim para cá, para São Paulo, aí me conectei mais com o Rodrigo. Aí meu primeiro contato com a Zion foi ali, na VDS de 2019. Por quê? Foi a última VDS que a gente teve aqui em São Paulo. A VDS é uma conferência chamada Word de Sião, que acontece aqui na Zion Church. E ali começa, cara. Ali em 2019 começou o meu primeiro contato. Eu vim pra Church Tech e eu fui pra conferência, entendeu? Uhum. Eu vim pra Church Tech nesse processo que eu, cara... E foi muito doido, né? Porque nesse mesmo processo de 2019, foi um ano antes do Descend, basicamente. Né? E aí, alguns devem conhecer o Descend. Sim. Em 2019, eu fui chamar... Aí o Rodrigo foi chamado para liderar a multimídia no Descend, e aí ele começou a chamar algumas pessoas, e ele me chamou para estar lá na multimídia do Allianz Parque. E assim, Descend foi algo... É Deus falando assim, ó, chegou a sua hora de realmente transicionar, passar o bastão, e eu tenho algo novo para você. Em 2021, ou 2020, eu fiquei ali, ó, com a mente assim, ó, caraca, mano, beleza, Descend, palavra, a galera, vários missionários, várias pessoas assim que já sabiam disso, eu nem tinha noção do que era isso, do que era enviado, que transicionar. 17 anos eu estava na mesma igreja. Então, eu nunca fui de outra igreja assim, desde que eu me batizei. Eu fiquei 17 anos nessa igreja até vir para Zion. Eu falei, cara, como assim? O que eu faço? Aí tem um apego, né? Então, às vezes, tem uma outra coisa, outro ensinamento.
Pô, eu fundei ali a multimídia nessa igreja. Tinha 14 pessoas? Tinha pouco? Eu sei. Eu comecei, então tu fala, caraca, mano, isso aqui. Só que você tem que, a nossa mentalidade tem que ser o seguinte: enquanto você não pega aquilo que Deus te deu e transiciona e não delega, o novo de Deus não chega na sua vida. E na multimídia, na nossa parte técnica, quem curte dessa parte técnica, a gente acaba tendo muito aquela coisa de, caramba, isso aqui eu aprendi, eu fiz, cara, eu vou perder. Acaba tendo, né? A gente tá naquela coisa, naquele processo, a galera um pouco mais bruta, às vezes, do som, da iluminação, aquela galera que, cara, o cara que tá ali rodando e tal, fica com medo de passar a informação. Só que toda vez que você passa a informação, constrói isso em cima de uma palavra de Deus, Deus vem e traz algo novo para você. Então, não tenha medo de passar aquilo que você aprendeu. Não tenha medo de pegar o bastão daquilo que Deus te deu e passar para a próxima geração, para a próxima liderança. Em 2020, eu entendi isso, falei, Deus, entendi. Beleza. Aí eu comecei a treinar um rapaz lá, discipular ele, ficar um pouco mais próximo dele. Um parênteses, hoje ele está aqui em São Paulo, ele transicionou para outra pessoa. Enfim. Mas a gente começou a treinar ali, ele, cara, ele aprendeu, ele abraçou, foi tempo. É o que eu falei lá no início. Não existe influenciar sem investir tempo. Liderança é isso. Não é você, cara, ser aquela liderança ali, só pede, só não. Você tem que adicionar, você tem que construir. Para na hora desses momentos que você falar, cara, agora eu preciso de você, a pessoa tá junto com você. Faz parte desse processo. Ninguém gosta de uma pessoa que só pede, só tá ali, né? Eu não gosto, você não gosta. Então, nesse processo, Roberto, eu fiquei ali 2020 todo com a mente assim, né? Não sei se você você lembra do Descent, você chegou a assistir alguma coisa, mas Sim, eu acompanhei, assisti um acompanhou, pouco. quem tava assim, Roberto, foi realmente algo assim, não tem como. Pra ter noção, era 10 horas da noite, a galera tava assim, queimando assim pro Jesus, mano. Loucura, assim. Falei, não, como a galera tá. Eu tenho um vídeo assim, 10 horas da noite, eu filmando a galera assim, ó. Falei, cara, a galera já tá aqui há 12 horas, mano. Então foi algo totalmente fora do padrão, assim. Eu nunca tinha visto algo daquele jeito, daquele nível, porque não tinha aquela coisa de ficar chamando as pessoas, os pregadores, mano, era um negócio entrando, e várias pessoas, tipo, Bethel, várias galera, e, mano, isso a galera só entrando, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu falei, cara, que doideira é esse negócio rodando? Tu via que o Espírito Santo tava movendo aquilo ali. Então, seriamente, bum, voltei pro Rio, cara, com a mente assim, ó, explodindo, processando e tal. E 2020 todo, Deus já tinha falado comigo sobre transição no Descende, eu comecei a fazer esse processo. Em paralelo, pouca gente sabe, né? Mas eu também liderei a mídia da Elevation Church, porque em 2019, Deus me deu uma palavra sobre o inglês. Né? E aí eu comecei a estudar. Blá, blá, blá. Em 2020, eu querendo aprender um pouco mais, emergir, eu me conectei com a Elevation Church, que é uma outra história também em paralelo, e Deus me gerou, cara, uma oportunidade de construir, de fundar ali com a galera. Hoje existe a Elevation Church português, de mídia, mas eu construí aquilo ali junto na época. E eu lembro que era a pandemia, velho, e a gente fazia, eu falei, como eu posso treinar essa galera em português aqui? E aí tinha o Jesus Rios, que ele é responsável por fazer direção lá na Elevation Valentine, que nos Estados Unidos, Carolina do Norte, e ele, cara, aquela fome, Doug, vamos fazer isso, junto com a Ivy, que é uma menina que até hoje ela é responsável lá, vamos fazer isso, vamos fazer, cara, vamos fazer. E aí a gente começou a montar um time para quê? Para construir tanto português Brasil, Portugal, né? As línguas que falam português, e aí desenvolver algo ali no Facebook. A gente começou a desenvolver, aí tinha um time que postava, pegava os conteúdos, enfim. Em paralelo, isso em 2020. Então, minha mente estava assim, cara, legal, para onde Deus quer que eu vá? Né? O que Deus quer fazer? Eu sabia que era a transição no final do ano, eu não tinha noção que era Zion Church de São Paulo. Mas, quando chegou o final do ano, eu vim aqui Teve um evento aqui em 2020, que se eu não me engano era Multi-Conference, foi em 2020, porque não estava em pandemia, não deu para fazer a conferência, a gente fez as conferências online, que foi uma loucura assim, de experiência técnica. Imagina, acho que tinha umas 6, 7 lugares rolando transmissão ao mesmo tempo, com tradução simultânea. Foi assim, foi a maior experiência assim, que eu já tive de loucura de transmissão, assim, cara, porque a gente cuidando cada sala tinha dois sistemas de som, câmera, cara, loucura, assim. A Multiconference foi uma baita experiência, assim, da vida para mim.
a Multiconference Dunamis. E aí ali, eu lembro que o pastor Todd, ele trouxe uma palavra, assim, tava falando, nem era pra mim, mas na hora ele falou assim, cara, o que você tá esperando em inglês? O que você tá esperando e tal? Eu falei, mano, isso é pra mim. E aí eu falei, beleza, eu voltei pra casa. Então, no final de 2020, eu voltei pra casa com a mente assim, eu preciso ir em São Paulo trazer minha esposa. Eu trouxe ela aqui, e aí a gente tava passeando aqui e tal, descansando. A gente visitou um apartamento, na hora que visitamos, que é o que a gente tá hoje, ela gostou na hora. Só que, ó, eu tava há 17 anos na igreja, né? Falando de história. Eu tava há 17 anos na igreja, 2020 eu fiquei construindo essa galera, só que eu não tinha, eu tava 7 anos na mesma empresa, minha esposa trabalhava na prefeitura, no Rio de Janeiro. Quando Deus falou que era pra gente vir pra cá, eu falei, cara, beleza, vai ser mais um processo, né? A gente pensar, mais um ano ali, de repente, você organizar as coisas e tal. Cara, quando eu voltei pro Rio, eu vi nesse apartamento, a mulher falou, ah, é isso, o valor é X, ó, você vai ter que pagar isso. Eu falei, esquece, eu não tenho isso não. O valor era tipo 3 vezes a minha renda. Nem tinha como as coisas acontecerem, entendeu? São Paulo, né? São Paulo, os aluguéis são absurdos. Galera, como assim, cara? Eu falei, cara, não tem como. Como eu vou fazer essa transição? Como não tem? Deus esquece. 3 vezes. Eu lembro, cara, se eu não me engano, o valor na época que eu tinha que comprovar era 15 mil reais, um negócio assim, 10. Como assim, cara? Eu cheguei aqui, quando eu cheguei, eu voltei para casa, ela falou isso, eu vou mandar os documentos para lá, só para não falar que eu não mandei. Não tem aquela coisa assim, eu vou mandar. E eu mandei o e-mail, eu tenho esse e-mail até hoje salvo, ó, tal, toma o documento e tal. Ó, eu não, se eu estiver indo para São Paulo, eu não tenho trabalho, hein? Nem eu, minha esposa, a gente tá lá. Eu mandei esse e-mail. Mandei. Uma semana depois, a mulher não me liga, ó, manda mensagem no WhatsApp, ó, foi aprovado e tal, foi aprovado. Eu fiquei doido. Não, eu liguei para ela na hora. Roberto, eu liguei. A senhora leu meu e-mail, a senhora viu certinho? Eu vi meu e-mail, tá? Não tá me Não, tá, confundindo, não? Acho que é outra pessoa, né? não, tá certo. Tá bom. Aí na hora ela falou assim, tá, e quando você vem? Do nada, Roberto, saiu da minha boca assim, do nada não, Deus, né? Ó, dia 8 de fevereiro. Ah, não, tudo bem, desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, mano, o que eu fiz da minha vida? Dia 8 de fevereiro, o que eu fiz, cara? Eu não falei com o pastor ainda, não falei com a empresa, não falei com a minha esposa, tinha falado com ninguém, cara. E eu já tinha fechado o contrato. Falei, caraca, eu tenho um mês. Isso era tipo dia 10 assim, de janeiro. E eu falei dia 8 de fevereiro, entendeu? Falei, Uhum. mano do céu. E aí, nesse processo todo, eu fui falar primeiro com a empresa. O meu chefe era ateu, né? É ateu, né? E ele, na hora, ele falou assim: não, eu vou te ajudar. Uma semana depois, ele me mandou embora, cara. Ele não, tipo, e tava na época de pandemia, 2021. Sim. Como assim? Ele me mandou embora e me pagou tudo. Cara, eu fui falar, no dia que eu fui falar com o pastor lá, ele é meio um paizão pra mim, né? Falei, cara, poxa Deus, eu queria que o senhor confirmasse com ele. Eu marquei uma pizza depois do culto. Ele nem sabia. Antes do culto, ele não começou a falar de transição, cara. Ele começou a falar uma coisa assim, um dia, ele falou assim, um dia, ele me chama de Doguinha, né? Um dia o Doguinha vai ter que ir embora. E eu vou abençoar. Ele nunca fez isso. A gente vai transicionar ele e tal. Pra tu ter noção que depois que a gente falou pra igreja, a igreja pensou que a gente já sabia. Só que ele não sabia, ele começou a pregar sobre transição nesse dia. Deus falando com ele, entendeu? Muito louco. Quando eu fui falar com ele, tava fácil. E aí, nesse processo todo, a gente conseguiu vir para cá. Tipo, é incrível, tem várias histórias de milagre nesse meio desse caminho. Mas aí eu cheguei aqui na Zion, em 2021, com a palavra de Deus, debaixo desse milagre, sem trabalho. É, você não tinha nada em São Paulo, você não tinha promessa de trabalho, não tinha O nada. Rodrigo chamou, o Rodrigo não tinha me mandado, ó, Douglas, vem pra cá pra trabalhar. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, não, ele falou, não, eu tinha uma palavra. Aí é aquela pergunta, né? Eu falei uns dias atrás, esse final de semana atrás, me chamaram para falar numa conferência, e aí eu falei sobre 5 bases essenciais que eu considero para o Ministério Multimídia. E uma delas é a palavra de Deus, o início ali. Se você tem uma palavra de Deus, na hora que o bicho pegar, velho, independente. Ah, Deus me mandou ir para os Estados Unidos, cara. Deus me mandou ir para Portugal. Cara, se você tem as confirmações e Deus tá no negócio, eu lembro que eu cheguei aqui, eu fiquei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Lembra? Pensa, Roberto, não tinha família aqui. Qual meu conhecido aqui era o Rodrigo. Não tinha família. Minha esposa é de Brasília, entendeu? Falei, cara, que eu vou. Eu trouxe essa mulher aqui pra passar fome, ficar pensando. Já era e tal, larguei tudo que eu sabia fazer, enfim. Cheguei aqui e Deus começou a fazer o mover dele. E tem uma coisa
uma janela de oportunidade interessante. Como 2021 estava na Zion, nos estúdios, não sei se você chegou a ver alguma live do estúdio. Eu acho que nessa época não. Não, né? Não conhecia ainda a Zion. Então, em 2021, a gente a gente montou um estúdio dentro do templo da igreja, onde a gente fazia todos os cultos nesse estúdio. Só que dentro desse estúdio, cara, eu tinha próximo de mim, como eu fiquei aqui, eu vim em 2021, eu não tinha o que fazer. Então o que eu fazia? Rodrigo, quer que eu tô contigo aí? Quer que eu te ajude e tal? Eu ia pra igreja no domingo. Aí ele, pô, vem pra cá, eu ia com ele. E todo domingo eu ia, mesmo ainda no processo de ser membro, eu tava lá. Pá, pá, pá. Só que quem tava na igreja, falando de som, Humberto Dantas, pra mim, referência em áudio no Brasil. Cara, nesse ano eu me conectei com ele. Hoje ele é meu amigo, pô. A gente fala assim, ele me abraça e eu, mano, aí ele fala assim, cara, não, você é meu amigo. Aí eu falo, não, mano, cara, você a gente se tornou amigo nesse ano. Cara, o cara virou meu brother. O Will Zancan, de iluminação. Então, Sim. cara, próximo desses caras, virou também brother, tá? A gente trabalha nas conferências junto, faz várias coisas junto, vira e mexe fala. Cara, eu tiro muitas dúvidas com ele até hoje, mas, cara, virou amigo. O Denis, o próprio Denis, falando de produção de evento. Outras pessoas, cara, eu tava próximo dos melhores do Brasil, assim, tá ligado? Pensa na nata, assim, pra mim, de multimídia. Era a galera que eu tava. Só que se eu não tivesse obedecido a palavra de Deus e ter vindo, qual era a outra chance na vida que eu ia ter de estar um ano junto com esses caras? Porque fui na pandemia. Hoje os caras só vivem viajando. Eu só vivo viajando. Então, tipo assim, eu tô ocupado, então eu não ia ter outra oportunidade de imersão como eu tive, cara. Eu fiquei um ano, Roberto, eu fiquei um ano todo domingo com os caras, aprendendo e tal, aonde eu fui me desenvolvendo nesse processo. 3 meses depois, o Rodrigo me chamou para trabalhar, ser o projetista. Na época, eu lembro que ele falou assim, Doug, vem para ser projetista na empresa. Eu falei, cara, mas eu não sei fazer nada, só sei som, teoria do som. Ele falou, eu sei que você não sabe. Eu falei, mas tu vai me pagar para não sim, para me ensinar? Falou, vou. Cara, ele me pagou, ele começou a me pagar. E nesse processo eu fui aprendendo a fazer projeto. Hoje eu sou projetista também na empresa, né? Sou desenhista de projetos. Eu fui aprendendo a desenvolver 3D, projeto, fui aprendendo a fazer tudo. Só que, cara, pensa, eu tinha as informações próximas, isso me ajudou. Então, pô, Will, pá, como é que faz? Beto, cara, eu comecei a me conectar, a aprender, a desenvolver. Quando chegou no final do ano, sabe o que Deus me trouxe assim em mente? Ele falou assim, Doug, o que você teve aqui foi um intercâmbio. Foi como, Roberto, Deus pegasse 4 anos, redimisse em um ano, porque nem 4 anos de faculdade, acho que se for bem sincero, eu ia pegar tanta informação. Aonde eu ia conseguir tanta informação? Então Deus fez o seguinte, ele pegou esses 4 anos, redimiu em um ano, porque eu estava recebendo, olha que doido, é um intercâmbio, eu estava recebendo para aprender. Então, olha o poder da palavra de Deus. Às vezes você está num lugar, talvez você que está me assistindo, num lugar de Deus, mas se eu fizer isso, qual vai ser o caminho a ser seguido? Cara, Deus tem o poder de redimir o tempo. Deus, ele pode pegar aquilo que você acha que só em 4 anos de faculdade você vai aprender e transformar em um ano. Só que o passo para isso acontecer, para que isso aconteça, para que você consiga chegar lá, você precisa dar um passo de fé. Você precisa caminhar. Você precisa acreditar no que Deus tem para sua vida e, cara, e ser fiel. A gente costuma ter uma palavra que a gente fala muito nas áreas, ser um bom mordomo da palavra de Deus na sua vida. O nível da boa mordomia, o nível da sua entrega vai determinar realmente o quanto Deus pode confiar em você. Então, cara, no final do ano, eu já estava com tanta informação, Deus tinha me conectado com esses caras. Quando foi 2021, as coisas começaram, 22, né? Começaram a abrir, e aí nesse processo, o que aconteceu? Cara, a galera começou a viajar. Então agora o Bertão começou a ir pra banda, começou as coisas a acontecerem. Hoje, tipo, os caras não estão mais lá na igreja, assim, nessa frequência igual tava. Óbvio, estamos lá, aparece e tal, mas não tem conferência, é a coisa mais pontual. Entendeu? Mas Deus me deu essa oportunidade de me conectar e aprender. O Kashima nem tá mais aqui no Brasil, tá morando em Portugal. Então, tudo isso, se eu não pego a janela de oportunidade, porque às vezes, Roberto, Deus já coloca a janela de oportunidade, é os famosos kairos, né? Puf, é um kairos aqui. Não estou dizendo que ele não possa fazer daqui a um tempo. Não estou dizendo que ele não vai fazer novamente.
Ele poderia fazer novamente. Só que essa janela aqui eu perdi e talvez eu poderia ter perdido e talvez daqui a 10 anos ela se abrir novamente. E aí, cara, eu perdi aquela janela de década da minha vida. Então, a gente precisa ser intencional e entender para onde Deus está nos colocando. E assim, para mim, 2021 foi isso. Foi o impacto de experiência do cuidado de Deus, da paternidade dele mesmo na minha vida, em paralelo, uma expansão profissional. Porque, cara, e assim, logo em 2022, o Rodrigo, cara, me chamou, falou, Doug, você evoluiu e tal, cara, eu quero aumentar o seu salário. Eu falei, mas calma aí, eu não tava nem, pra mim, eu tava trabalhando, então eu fui promovido, mano, em 2022. Como assim, cara? Olha só que loucura. Em um ano antes eu sabia nem o que eu ia fazer da vida, que eu tinha vindo para São Paulo. Um ano depois, eu estava num lugar de cuidado de Deus tão intenso que Deus falou assim: servo bom e fiel, foste fiel um pouco, pum. Então, assim, para mim, hoje viver essa parte de design, viver tudo que Deus está fazendo comigo ali como liderança, é o reflexo de 2021, entendeu? É o nível que Deus me entregou ali em 2021 de condição, querendo ou não, é um baita desafio, né? Concorda? Por liderar uma multimídia desse tamanho. Só que pensa, em 2021, eu tava ali, ó, vendo os caras, ouvindo os caras, servindo, pegando uma água. O pastor Theo fala dessa história com o pai espiritual dele da fé, que também lá atrás, quando ele foi para os Estados Unidos, ele tava ali junto e tal. Ele falou: eu tenho que arrumar uma desculpa para você estar no meio aqui da galera. Então, eu quero que você sirva o café aqui para essa galera. E, tipo, na sala tinha só os caras, né? Billy Graham, só a galera assim. Ele tava lá servindo café. Foi mais ou menos isso que Deus fez comigo em 2021. Entendeu? Tipo assim, ele arrumou uma desculpa, ó, Doug. Eu vou arrumar uma desculpa aqui, eu vou te colocar nesse lugar, vou. Eu tava lá, só ouvindo, aprendendo sobre liderança, aprendendo como o Caixinha faz isso, como o cara. Hoje, eu tá ali desenvolvendo, óbvio, é um desafio todo ano, todo mês a gente tem um desafio novo, sim, mas se tornou algo que, cara, Deus já tinha me entregue a questão do conhecimento, da parte técnica, Deus já tinha falado, Doug, é isso aqui. As pessoas, porque ninguém lidera sozinho, então as pessoas que Deus tinha foi colocando, Rodrigo me discipulou até antes de ir embora daqui. Então 2022 foi meio que um marco assim, agora eu vou começar a construir algo na sua vida, né? Realmente falando de propósito e ministério. Então essa é mais para mim até 2022. Não, e é interessante que isso que você está falando, muitas vezes quando você está nesse tempo, né, nesse Kairos, às vezes você não entende muito bem, né, o que está acontecendo, mas aí quando passa, depois você olha para trás e você vê, nossa, agora faz sentido, né? Eu estava sendo pago para aprender, eu estava fazendo um estágio, né, com os melhores do Brasil lá atrás, e hoje você olha para trás e realmente faz tudo sentido, né? Tudo se conecta, né? Exato. Porque Deus, a liderança compartilhada, esse é um dos valores das áreas executivas da nossa igreja, tá? Liderança compartilhada. Roberto, não, eu não vou conseguir, e não é o intuito de Deus, na minha percepção, que termine em mim a liderança da multimídia, né? Só que a gente não fala da boca para fora, mas muitas das vezes a nossa mentalidade está nesse lugar. Porque você quer que tudo aconteça na sua temporada naquela liderança. Só que você não vai fazer tudo. Vai ter coisa que você vai conseguir fazer. O Rodrigo fala muito isso para mim. Cara, tem coisa que. E realmente, cara, tem coisa que não vou fazer. E a liderança compartilhada, a forma que Deus faz, é isso. Estava ali em 2021, então, ó, beleza, ele estava construindo já, porque existe alguma coisa que eu vou agregar agora na multimídia da Zion, que o Rodrigo agregou antes, que outros agregaram. Então, vai construindo. E a visão, outra coisa que eu tenho aprendido, a visão, quando ela é de Deus, ela passa a geração. Então, se Deus te deu uma visão, vamos lá. Doug, eu tenho uma visão aqui, estou numa multimídia da minha igreja, que talvez é uma igreja pequena, talvez é uma igreja grande, e você olha e fala assim, legal, eu tô com uma visão aqui. Tá, essa visão termina em você? Se ela termina em você, é a sua visão. A visão, quando ela é de Deus, Dennis fala muito sobre isso, ela é uma visão que ela transiciona as gerações. Provavelmente ela não vai terminar em você. Então, eu tenho algumas ideias que Deus me deu para colocar na multimídia. Tem coisa que, beleza, eu vou conseguir ver aqui na minha temporada. Mas, cara, a base dela, provavelmente ela vai passar.
Uma delas, que a gente tem aqui na nossa igreja, posso abrir aqui, é o Zion Education, que é um projeto que a gente já está construindo, é uma plataforma que o time de dev já tem, já está desenvolvida, de desenvolvimento, e ali a gente vai botar os cursos de todas as áreas da multimídia, porque hoje a nossa igreja Zion está em expansão, está com outras filiais, está com bastante igrejas, e a gente quer continuar passando esse conhecimento, pelo menos básico nesse primeiro momento, para outra geração. Mas vamos pensar a longo prazo? A longo prazo isso aí vai muito além. Talvez no futuro, cara, é uma escola multimídia, da Zion, enfim, entendeu? Então tem coisas que eu não vou ver dentro disso. Mas isso é algo que, cara, Deus já tinha trago até pro Kashima lá atrás. É algo que Deus sempre falou comigo desde, cara, 2018 sobre escola. É algo que eu tenho vontade também de caminhar nesse lugar. Mas não vai terminar em mim, entendeu? Então, esse é um ponto de observação. E 2021 foi esse início, foi esse pilar, essa base, né? Muito bom. Ô Douglas, e é um tema que você fala bastante, é sobre liderança, né? Você como no papel de líder hoje, Sim. você já falou várias coisas, né? E acho que muita coisa você também aprendeu com o Kashima, que também é uma referência, né, nessa área. E você com uma equipe tão grande hoje, né? De muitas pessoas, de várias equipes, como que você faz, né, na sua liderança para manter essas pessoas sempre motivadas, né, que são voluntários, mas também alinhadas com a visão da igreja, né, no sentido de, assim, de elas entenderem qual é a visão da igreja, de fazerem aquilo com excelência, seguindo essa visão, né? Como que você faz essa liderança? Beleza. Eu acho que é o primeiro caminho, todo mundo que já estudou um pouquinho de liderança tem essa frase assim muito clara na mente. Qual o maior desafio do líder? A comunicação. Tem uma frase do pastor César Bianco que ele fala assim: comunique com clareza para cobrar com firmeza. Então, o primeiro processo nesse caminho que você tem que trazer é como que eu faço. Eu tento amarrar o máximo a comunicação. Então, primeira coisa, o líder vai entrar na área. O líder está junto ali. Eu comecei esse ano, nesse ano eu estou bem intenso ali com o pessoal, mas isso é algo que eu sempre tentei trazer. Cara, essa é a sua missão aqui. Isso é o que eu espero de você. E eu trago isso para ele lá atrás. Porque na hora que a galera entra, Roberto, tu tá na motivação, né? Então, porra, entrei no caraca, tô aqui junto, falando da Zion, então, que é uma igreja de referência. Não, vamos lá. Mas e no final, como que vai ser essa. Como que esse cara vai estar? Se você trazer a comunicação clara para ele, ó, é isso, é isso que eu espero de você, eu espero que você forme novas pessoas, eu espero que você participe dos Team Times, que é um dos momentos de conexão, eu espero que tu se pule essas pessoas, eu espero que tecnicamente o teu time, cara, evolua, vamos começar a montar relatório mensal. A nossa igreja aqui, a gente é bem intencional nesse lugar. A gente não trata o voluntariado como assim, a beleza vai fazer quando você der ou quando você pode. Não, mano, você colocou o teu sim aqui, então você vai seguir aquilo que te acredita que faz sentido. Então, primeiro passo, comunico. E aí a comunicação, que é o desafio. A comunicação, galera, que está me ouvindo, Roberto, a comunicação vai ser sempre o maior desafio de todos nós, liderança. Seja do líder mais conhecido que você já viu, quanto aquele que está começando. Como eu faço? Eu amarro isso. Escreva, mande um vídeo se for preciso, mande um áudio, tome um café, não sei. Se você tem uma informação que você acredita que ela é uma informação complexa, cara, vai ter algo, cara, essa pessoa aqui, ela precisa caminhar nesse lugar. Aí você vai lá e manda um texto. Às vezes no texto ela até leu, mas não entendeu tanto. Cara, você vai lá e faz a ligação. Você vai lá, faz um vídeo. Tenho falado isso pra galera que a gente está construindo esse processo de design education. Falei, galera, o vídeo na Design Education é uma forma de você passar a visão, o manual é uma outra forma, o Team Time é uma outra forma. O que significa isso? Você está batendo na comunicação. Você está trazendo para o teu voluntariado, cara, aqui eu espero isso, isso. Aqui no time de iluminação, aqui no time de mídia, aqui no time de som, eu espero que você faça isso, isso, isso. Então você está amarrando a comunicação para que ele entenda. Então acho que esse é o primeiro passo, assim. É o que eu faço, é o que eu tenho buscado fazer, é comunicar, trazer essa comunicação o mais claro possível. O segundo passo é o que eu falei lá no início, que é adicionar. Você precisa adicionar na vida da liderança. Então, para um time que a gente tem com mais de 150 pessoas, como eu disse, o que eu preciso fazer? Eu pego esses meus líderes que são mais próximos. Então, a gente tem momentos de mensalmente tem reunião ali online. Fora que a gente tem os nossos team times, que são momentos onde realmente se encontra para fazer um alinhamento geral. E
o que eu busquei fazer, principalmente no primeiro semestre, como foi minha primeira conexão com eles, eu sentei com todos os líderes. Então, sei lá, eu tinha 10 fóruns com líderes, 10, 15, cara, eu sentei, coloquei na minha agenda, que já não tava, que já tava, talvez sem tempo passa, a gente acha que, né, mas Deus não te deu uma palavra, você tá aqui como líder na Zion, Doug, deu. Eu falei, deu. Então, beleza. Então, você tem que adicionar na vida dos caras. Você tem que conhecer a história deles. Eu sentei com todos e conheci a história de todo mundo. Conversamos, entendi e tal, beleza. A galera tá... Por que você pensa? Pra onde você quer ir? 5 anos. O que você tá pensando daqui a 5 anos? Ah, você tá pensando nisso? Eu fui escrever. Eu tenho escrito de todo mundo. Então, isso aqui é onde eu consigo adicionar e ajudar o cara. Porque, vamos lá. Às vezes, no decorrer desse processo, Deus vai te dar uma oportunidade. Que não é para você essa oportunidade. Essa oportunidade que Deus te deu é para aquele teu liderado. Só que se você não conhece a história de vida dele, você não sabe para onde Deus está levando ele, como que você vai conseguir pegar aquela oportunidade que Deus te deu e conectar com a vida dele? Você não sabe. E aí imagina, cara, você tem a oportunidade de conectar o cara a um sonho, a algo que Deus deu para você de oportunidade. Daqui a tantos anos. É isso que o voluntário... O cara, olha, galera, pessoal, o voluntário, o teu liderado ali, ele não vai lembrar o evento mais hypado que você fez, conferência dura, de 15 mil pessoas, e tal, tal. Isso, daqui a 20 anos, ele não lembra. Agora, se você marcar a vida daquela pessoa, isso aí ela vai lembrar. Caraca, mano, aquele dia minha mãe estava no hospital, o Douglas foi lá no hospital, visitou a minha mãe. Caraca, a gente teve um momento e tal, tiramos uma foto. Toda vez que ele olhar a foto, ele vai ver, putz, esse dia aqui. Por quê? É isso que fica. Só tu pensar na sua vida, cara. Quantas coisas que você teve na sua vida, e às vezes em momentos altos e baixos, mas o que te marcou que fica quando aquela pessoa, mano, aquele momento ali que, cara, na parte emocional, selou, entendeu? Fala, caramba, aquele cara ali adicionou. Então, a lei da adição, que é uma das leis de um livro também, as 21 leis irrefutáveis da liderança, um livro muito bom, ele fala sobre essa lei, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de você marcar aquela pessoa, de ela estar com você. Então, eu tento caminhar nesses dois pilares. Eu comunico bem e eu também tento sempre adicionar. E aí o restante, como você faz, Douglas, para engajar o cara tecnicamente? Se eu comuniquei bem, se eu falei, cara, que eu espero isso dele, na hora que a gente está na operação, o bicho está pegando, cara, algo não funcionou, eu falei, cara, mas por que você não me comunicou? Por que você não falou? Você não trouxe isso para mim. E aí, às vezes, para alguns pode se tornar arrogante, mas não, é algo que já está alinhado, é algo que a gente já falou. Então ele vai ouvir e vai falar, talvez não vai ficar tão, né? Mas aí tem uma outra coisa que a gente fala aqui na Zion, que é o coração de Teflon, acho que essa é a palavra, aquela panela aqui, né? Bate e solta. Então você tem que ter, cara, na multimídia. Acho que é isso mesmo. Na multimídia, o bicho tá pegando. Conferência tá rodando. Na conferência não é o momento de adicionar na vida de ninguém. Na conferência é o momento que você vai estar sacando as moedas. Cara, parou de funcionar a TV, pô, um telão parou. Mano, é a hora que, cara, por que parou? Vamos lá, o que aconteceu e tal? Você fez o checklist, você fez o processo antes, você seguiu os pontos. Então, cara, o que você fez para que isso não aconteça? Então é a hora que você vai alinhando, cara. E aí o cara vai estar na pressão ali, mas ele vai estar comprado com você. Ele não vai achar que você... Porque antes você já fez o seu papel e seu dever de casa. Você já adicionou na vida dele, você já veio construindo isso com ele. Agora, se você não construir, vai ficar bem difícil de numa igreja como a nossa, que acontece tantas coisas, é tanto evento, e já acabou conferência, aí tem bazar de Natal, que, cara, é 4 mil pessoas, aí, tipo, as coisas tem, entendeu? Que acontece tanta coisa, eu não vou conseguir deixar o meu time, o voluntariado enganjado, se eu não adiciono. Isso é o maior desafio, tá? Não estou falando que todas as lideranças estão nesse lugar, eu tento sempre empurrar para esse lugar, a gente está construindo isso, essa mentalidade, porque é muita demanda. E aí é uma frase minha que eu falo, eu amo a sua demanda, eu amo a forma que você desenvolve isso aqui, porque hoje, sendo bem sincero, Roberto, nosso time, nossos líderes são, pessoas boas. Pessoas, às vezes, que nem são da área, mas são baita profissional dentro da igreja. Desenvolve, os caras faz mágica com o que temos em mão. Então é uma galera muito boa. Então eu falo muito para eles, cara, eu amo a sua demanda, mas eu estou muito mais preocupado com o seu coração. Então eu preciso saber como é que você está no dia a dia com o seu time. Quanto você tem adicionado na vida deles. Quanto você tem construído.
Porque aí agora você construiu, beleza? Aí agora nesse momento que você está precisando, que a gente está pegando, você vai conseguir desenvolver, esticar o cara. Você está trazendo clareza para ele nesse processo. Então eu caminho com isso, entendeu? Se eu caminhar nesses 2 pilares, eu acredito, minha percepção, a gente consegue ir aparando o time. E aí é o desafio da liderança, né? O desafio da liderança é você, cara, pedir discernimento de espírito para, cara, beleza, às vezes o cara falou que tá comprado com você, beleza? Você comunicou com clareza, você trouxe os pontos para ele lá, ele falou, beleza, entendeu? Ao mesmo tempo, você tá adicionando, só que o cara, mano, ele tá fazendo o corpo mole. E às vezes você pode ficar com medo, mas é voluntário, líder, não, mano. A gente convida a pessoa a se retirar, né? Que a gente fala assim, você traz a clareza, cara, é isso e isso aqui. Ó, você falou que ia fazer isso, você não fez. Você falou que ia fazer isso, não fez. Cara, será que não tá o momento de você transicionar? O que que tá acontecendo com você? Ou não, às vezes o cara só não tá bem em algo espiritual, e aí o discernimento de espírito entra. Cara, o que tá acontecendo, mano? Como é que tá a sua vida e tal? O discipulado faz parte disso. Então, assim, a visão da nossa igreja é formar discípulos e líderes, então a gente caminha debaixo de formar discípulos. Então, todo líder tem que estar no discipulado, sendo discipulado por alguém. Não um discipulado clube do livro, entendeu, Roberto? Não necessariamente eu Uhum. preciso estar toda segunda-feira, vamos aqui, não, mas você precisa estar ali tomando um café, sabendo como é que tá a história da pessoa. Então, se esse cara tá nesse lugar, eu tô sabendo como é que tá o coração dele, eu consigo carregar ele para esse lugar com mais excelência, consigo entender para onde eu levo ele, entendeu? E aí, às vezes, é espiritual a coisa, aí tu tem que esticar o cara, às vezes é falta de vergonha na cara mesmo, o cara só queria estar no hype, porque tem isso, às vezes o cara só queria estar ali porque é o hype. E aí você tem que ser incisivo. Aquilo que você tolera, tem uma frase, que eu não sei de quem é agora também, mas aquilo que você tolera, aquilo que você aceita, se torna um novo padrão. Então a liderança, pensa lá, outro exercício que você tem que pensar sempre. Aqui, ó, todo dia, o meu horário é 7 horas da manhã. Todo dia, 7 horas da manhã na escala de som. Pá, todo dia, 7 horas. Eu, como líder, comecei a chegar às 7h30. O que vai acontecer? Todo mundo vai começar a chegar às 7h30. Então, agora o novo padrão é 7h30. Então, eu, liderança, eu sou responsável por esticar o time em excelência. Cara, se é 7 horas, eu vou começar a chegar às 6h30. Porque aí às 6h30 eu já vejo isso. Pô, já arrumo isso. Daqui a pouco o time vai estar começando a chegar 10 para as 7. Pô, caramba, o Douglas está às 6h30, chega aí, às 6h30. Pô, mas o Douglas, cara, é líder da área. O cara, desculpa, o cara é responsável por tanta. Pô, pô, e o cara, 6h30 eu tô aqui. O time já vai ficar ligado, ninguém vai querer atrasar, que sabe que 6h30 eu tô lá. Entendeu? Já tô vendo se tem alguma coisa. Então, é essa mentalidade que a gente é preciso construir nesses É, pilares. e aí você falou um pouco já, mas você você está numa área que opera muito no culto, né, nos eventos, depende de equipamento, né, e na hora do vamos ver tem que estar tudo funcionando certinho, né, não pode ter falhas. Boa. Como você falou, tem essa parte da comunicação que você lidera antes, mas na hora do vamos ver mesmo, né, qual que é a sua postura como líder, né, você falou um pouco na questão, deu alguma falha, aconteceu alguma coisa, né, vai lá ver o que aconteceu, mas qual que é a sua postura como líder, né, nesses momentos de pressão, né, de extrema pressão, que é quando o curso está acontecendo, quando a conferência está acontecendo, né, qual que é a sua postura nesse sentido? Boa pergunta, hein? Uma das coisas que a gente tem que pensar no momento da operação, fiz todo o dever de casa, tem uma coisa também que a gente sempre coloca dentro da tríade da multimídia, né, que é um ensinamento também que o Rodrigo compartilhou lá na igreja multimídia, que é o processo. Esse processo ele faz parte desse momento de pressão, entendeu, Roberto? Se o cara lá já fez os processos, vai ter coisa que vai acontecer no dia, normal. E qual é o meu papel como liderança multimídia? É servir essa galera. No dia, eu tô ali para servir eles. Em qual sentido? Em qual sentido? Eu não tô no macro da operação. Eu não tô operando som, eu não tô operando LED, eu não tô operando. Então eu tô mais off. Eu tô aqui, né? Eu tô olhando mais o todo, eu consigo enxergar, eu consigo ver, eu consigo enxergar algumas coisas que podem acontecer. Então, no momento de pressão, que as coisas acontecem, eu sou o ponto ali de equilíbrio. Eu sou a pessoa que vai ser firme nas decisões, porque às vezes dá um. Como eu falei, o time é bom. E aconteceu isso. Ó, vou te trazer um relato aqui na conferência Dunamis agora 2024. Teve uma hora lá que, cara, deu um pau assim na projeção.
Não, deu um pau na projeção e tal, a gente precisava fazer uma coisa subir, o ponto de computador reiniciar, porque tivemos que subir um arquivo. Ninguém percebeu na conferência. Mas, nessa hora, o que acontece? Todo mundo começa, entendeu? A dar uma batida de cabeça e tal. E alguém vai assumir a liderança ali. Se você não assumir, alguém vai direcionar. Entendeu? E nessa hora é a hora que você direciona. Cara, é a hora que tá todo mundo. Que você faz e assume. Faz isso, vamos lá, galera. Vamos fazer isso aqui, vamos tocar isso aqui, vamos deixar dessa forma, porque essa forma que dá pra fazer. Falando do nosso time, que é um time com mais experiência, eu tenho mais facilidade disso. Porque para as coisas darem um pau, até nesse dia mesmo, a gente já tem o processo estabelecido de fazer umas 2, 3. Deu um pau nesse lance aqui, que era o lance da tela. Cara, beleza, que a gente queria colocar a letra lá de retorno. Beleza, eu tenho esse caminho aqui A, eu tenho um caminho B, que era colocar a letra duplicada, eu tenho um caminho C, que é um layout. Então, na mente do voluntário que está ali, do cara que está operando, ele já tem os caminhos, porque o processo já foi estabelecido antes, entendeu? A gente já criou alguns processos de verificação, de checklist, para, cara, blindar. Esse é um ponto. Então ele resolve. Mas eu, Doug, no momento da operação, eu sempre estou pensando um passo à frente. Então estou com um cronograma aqui. Beleza, eu sei que o time tem até essa solução aqui. Tá, mas e se essas 3 soluções aqui não funcionarem? Cara, e não funcionar, eu já tô com o plano B. Cara, se não funcionar, aí eu falo de mim, tá? Eu tô com o meu notebook na bolsa, tô com o cabo aqui, tô com o adaptador aqui. Eu já deixei lá, aberto lá o programa, eu vou pegar o meu notebook, botar aqui e subir. Na hora da pressão, eu não vou conseguir pensar nisso. Só que como eu já fiz esse exercício, na hora que o negócio tá pegando, eu vou lá e trago a solução. Pro time, caraca, o Douglas trouxe... Caraca, tem a mente da NASA, né? Não, mas é algo... Salvou o mundo, né? Salvou o mundo. Caraca, salvou o mundo e tal. E eu olhava muito, eu via muito esse processo, até mesmo o próprio Kashima fazendo, fala, caraca, ele faz isso e funciona. Eu falei, mano, eu preciso trazer isso para minha liderança, porque isso aqui vai acabar me salvando nesses lugares. Tem uma coisa que a gente aprende, que é 80% da conferência ou de um culto, ele tá no pré. 20% é isso que a gente falou. Deu uma pressão, o que eu faço? Pum, direciono. Então, você ali, na hora da pressão da liderança, eu sempre tomo a decisão. Dá certo às vezes? Dá. Às vezes pode dar um errado com o outro? Pode sim. Você pode tomar a decisão que não funcionou bem, mas você decidiu. É melhor decidir do que ser um omisso. Liderança, cara, a liderança, ela precisa ser uma liderança ativa. Não dá para você ser uma liderança passiva. Que, cara, que você não resolve as coisas, que não busca as informações. O líder realmente, ele traz as soluções, ele não traz só o BO. Isso quem vai trazer é o voluntário, a pessoa que chegou ontem no time, não sabe o que vai fazer. Agora, se você está num lugar de liderança, você tem que olhar para aquilo ali e falar, beleza, eu vou fazer isso. Talvez não é a melhor decisão, não, mas você vai fazer. E aí, nesse momento também, você vai resolver, você vai ouvir as pessoas, você pode ouvir todo mundo. Não tem nenhum, cara, você pode ouvir todo mundo, mas você decide. Porque no final, até mesmo a responsabilidade da conferência do evento, quem vai vir sobre você. Então, a decisão tem que ser sua. Tu não pode falar assim, não, eu fiz porque o fulano de tal falou, vão olhar para você e eu falo, mas você não é o líder? E eu sei que, muitas das vezes, por a gente estar num lugar de liderança de voluntariado, a gente não quer colocar o coração nesse lugar. Mas, cara, pensa numa coisa, quem te colocou ali foi Deus. Quem colocou aquela pessoa ali foi Deus. Então, independente dos erros, do que você tomar, que acontecer após a sua tomada de decisão, cara, não fique nesse lugar de cara, já era, vou perder essa oportunidade, já vou... Não, esse não é o coração não pode estar nesse lugar, porque é Deus que te colocou e é Ele que vai te levar para um novo nível ou Ele que vai tirar no momento que Ele achar que é preciso. Mas não seja omisso. Então, no momento de pressão, não seja omisso. Muito bom. E aí, você comentou um pouco, queria que você comentasse, né, mais um pouco sobre a Dunamis-Con, né, que aconteceu agora faz pouco tempo. Queria que você falasse rapidamente como que foi trabalhar, né, acho que foi a maior a conferência Dunamis até agora, né, 15 mil pessoas. Eu acompanhei pelas redes sociais, uma estrutura absurda, né,
Como que foi liderar a equipe nesse momento que foram 2 dias? Imagino que foi 2 dias de pressão absoluta ali, né? Dois não, né? Sim, tem o pré também, né? Hum. Como que O foi pré, essa pressão? eu posso dizer que nessa conferência o pré foi muito mais intenso, assim, a gente. Então, vamos trazer um pouco de macro aqui para vocês entenderem. Então, atualmente na conferência tinha mais de 200 pessoas no time, fora a galera de montagem, tipo de palco, que é uma galera contratada da empresa, enfim, fora essa galera. Mas falando de operação em time ali, tinha mais de 200 pessoas, multimídia, né? E eu tô falando palco principais e laterais, né? Porque a conferência ela acontece em várias outras, tem outros stands, tem outras coisas que os stands são responsáveis, que tem multimídia lá, mas a galera meio que toca. Estão falando dessa parte bruta de fazer, tinha um podcast também esse ano, quem estava na conferência, então a gente tinha um desafio de transmitir esse podcast, o áudio ao vivo, e a pessoa dentro de um app, né, que o time de dev estava controlando, ela poderia escolher nos intervalos o que ela queria ouvir. Estou lá no podcast, que é um podcast de vidro, quero ouvir o podcast, ela ouvia, quero ouvir o palco A, o palco B, falando disso de uma forma simultânea, ali, com o menos delay possível. Foi também um desafio que surgiu assim de última hora, e aí a gente conseguiu desenvolver. Mas falando trazendo um pouco de antecedência a isso antes, então a gente basicamente teve algumas reuniões onde a gente define, depois que já está definindo ali até mesmo da parte criativa, direção do evento, para onde vai ir, então a gente começa a construir os times, os líderes. Em eventos assim, os líderes, as pessoas que vão estar de head, são muito importantes para que você consiga caminhar de uma forma saudável. Como a gente trabalha em paralelo com a Zion, então, cara, legal. Eu estava ali num lugar de liderança multimídia, mas também eu estava num lugar de auxiliar de direção técnica. O Rodrigo estava de direção técnica, então o Rodrigo Kashima de direção técnica, eu estava ali liderando mais a parte operacional de time, mas eu também estava ali auxiliando ele na parte técnica, de direção técnica. Então, como eu tinha informação aqui, eu conseguia alimentar. Lembra da comunicação? Então eu conseguia pegar aqui e alimentar os líderes, a gente alimentava, não só eu, mas o Rodrigo, então a gente foi trazendo. A gente fez algumas reuniões para definir o que cada um ficaria em cada posição e tal, onde cada um atuaria, que iria atuar. Só que uma das coisas que foi muito legal nessa conferência, no final a gente falou, que, cara, foi uma conferência muito leve, a gente conseguiu trabalhar com bastante antecedência em alguns fatores, fazer passagem. Então, uma das coisas que é legal fazer, a gente pegou um dia, né, uma dica, talvez você está com um evento na tua igreja, independente do tamanho, cara, pega um dia, olha o cronograma, depois já que está ali para acontecer, que já está tudo definido, e vai passando o cronograma com todo mundo, entendeu? Ah, isso aqui, vamos fazer isso. Aí o time vai, como é que tá isso aí? Ah, já tá comprado, tá alocado, vai ser certo, isso aqui, porque nessa hora aí você começa a identificar algumas coisas que acabaram fugindo, entendeu? Então, um dia que você pega, independente do tamanho, você faz essa passagem de evento, cara, você consegue pegar muitas coisas. E aí você vai afinando, vai ajustando. Para quando chegar no dia da operação, então, como o próprio Roberto falou, foi 15 mil pessoas. Né? 3 palcos. Galera, vamos lá. 3. A gente nunca tinha feito isso assim, no mesmo espaço. 3 palcos rodando ao mesmo tempo, com podcast. A gente não sabia o que ia acontecer muito, né? Quem é do som aí já fala, não, tá maluco. Humberto Dantas falou, mano, caraca, que é isso? Enfim. Só que esse palco também ele funcionava ali nos intervalos, mas mesmo assim, cara, tem as interferências, enfim. Aí tinha os palcos rodando, tinha o pessoal da Operações, né, que é um outro time lá. Tinha que fazer todo esse fluxo de pessoas e tal ao mesmo tempo. A galera tava aqui transmitindo, a gente tinha que pensar em transmitir os outros palcos. Então a gente deixou um time dedicado, pensando exclusivamente no envio de sinal e mandada de sinal dos palcos laterais e podcast. Então, tinha uma galera lá com um responsável da direção técnica, assim, né, da produção técnica, que ele era esse cara que estava fazendo tecnicamente isso funcionar. Tem algumas coisas que a gente sentiu que dá para melhorar, a comunicação e tal, mas assim, rolou. Né? O negócio aconteceu.
A gente nem sabia se o negócio ia acontecer, porque foi tão diferente. Então, que eu falei, cara, isso aqui é uma loucura, mas vamos lá. Mas rodou, e que eu falei, foi tão leve. Então, nesse processo, tinha essa galera. No palco principal ali, eram as palestras principais, óbvio, tinha os cantores, os pregadores. A gente fez um palco bem legal esse ano, o Wilson Campo. Teve os imprevistos, assim, bastidores, hein? Vocês gostam de bastidores. A gente montando o palco lá, a estrutura. Quando subiu o telão de LED assim, a trilhiça daqui, ela deu uma. Fez um barulho que na hora todo mundo, Roberto, começou aquela coisa. Beleza, e aí, o que faz? Tá? Aí veio o rapaz. Como quando você trabalha, é uma coisa também que você pode sempre levar para sua vida. Cara, isso aqui é ouro. Por mais que as coisas sejam, na sua perspectiva, cara, e talvez aquele time ali, pô, não vou fazer um projeto aqui não, porque é muito fora do nosso orçamento. Qual é o nível do teu evento? Qual o tamanho? Como você precisa garantir que ele funcione? Cara, a gente está falando de evento de 15 mil pessoas. Não dá para mim pegar uma empresa que não tem credibilidade para montar uma estrutura dessa. Que na hora que deu um pau desse, ela não resolver. Então, na hora que deu lá, cara, veio o dono da empresa. O dono da empresa veio e tal, resolveu, alinhou novamente as peças, trocou, beleza, fez acontecer. Porque tinha uma tela de LED assim, né? Então era muito peso. Então, essa é a dica, cara. Coisa boa é cara, não tem jeito. Vai até funcionar. Time bom é caro. Equipe boa, desculpa, é caro. Porque a hora das pessoas vão valer mais. As pessoas vão ser, mas Douglas é para a igreja, tem aquela coisa, né? Mas, cara, a excelência. Quando a gente lembra lá de, se eu não me engano, é a primeira Reis, a rainha Sabá, não besteira, que ela foi ver o palácio lá, o que impactou ela? A excelência. Ela vai e olha vai no alojamento dos soldados, cara, o negócio está arrumado, entendeu? O negócio tá. Então, se você quer levar o projeto que Deus te deu, te confiou para um nível de excelência acima, cara, Deus vai providenciar. A gente costuma dizer que você não precisa ser um escravo de Mamon. Mamon não direciona a sua vida. Não é por causa do custo ou dos valores que você vai deixar de ser excelente. Óbvio, você vai projetar, você vai otimizar, você vai pesquisar, vai buscar valores, mas tem coisas que são inegociáveis. Até aqui você pode negociar. Chegou aqui, cara, não dá para fazer sem ser com esse time aqui. Então você tem que sempre buscar ter essa mentalidade. Não tome as decisões por causa dos custos e valores. Você vai sim buscar o melhor caminho seguido, mas não pode, porque nessa hora aí eu teria dificuldade. A gente teria dificuldade de resolver lá. O Will, principalmente, que era o cara que estava responsável lá com o palco, se ele não tem uma empresa que ele confia, uma pessoa que consegue desenvolver o projeto que ele desenhou bem. Entendeu? Então a gente desenhou ele fez esse palco, aconteceu de uma forma muito linda no final das contas. As pessoas estavam ali e vivenciaram uma baita experiência. A gente teve uma sala de transmissão incrível, tá? A galera lá tocando, mano, e é uma coisa também, um outro aprendizado. Tudo que a gente desenvolveu, a gente sempre desenhou. Galera, não dá para fazer as coisas no achismo. Você tem que desenhar. Mas vou desenhar uma sala? Desenha uma sala. Então a gente desenhou uma sala, a forma que a gente queria a disposição das mesas, como que a gente queria que funcionasse, onde o corte vai ficar, onde o vídeo vai ficar, entendeu? Tudo isso a gente colocou onde o time de mídia vai ficar, porque isso, na hora que a gente está lá na instalação dos 2 dias, que é o que a gente está falando aqui, cara, a instalação na verdade começou 3 dias, né? A gente teve 3 dias de instalação, mas nos 2 dias da operação, quando o time já chega lá no primeiro dia, ele já sabe onde ele vai ficar. Ele já sabe, porque já está desenhado, está muito claro aquilo ali, tá? E às vezes a gente, pensando em igreja, principalmente eu que vim de igreja menor, vim de um lugar, cara, com pouco recurso, a gente quer fazer tudo assim no empurrão, né? A gente não quer parar para pensar em nada. Vamos fazer aqui, já vai fazendo. Cara, tem que pensar. Mas para que pensar na sala? Pensa, porque isso aqui vai fazer diferença. O cara da eletricidade, da energia, a gente tem um time de iluminação que nos ajudou lá, ele já sabia onde colocar os pontos, já foi colocando. Então, cada um sabia o que fazer. Deu um BO de um conversor parou de funcionar, que aconteceu na conferência. Um conversor parou de funcionar na TV. Conversor bom, cara. Beleza, já tem um backup aqui. Vai lá, troca lá. Trocou, funcionou de novo.
Entendeu? Então, essas coisas que vão acontecer no meio do caminho, dependendo do tamanho, elas se tornam um pouco mais tranquilas. E no final das contas, a gente viveu muito uma experiência é, como Zion, como Dunamis, que a gente costuma dizer que a gente não pode caminhar num lugar só do natural, né? A gente caminha num lugar sobrenatural. E assim, aí os testemunhos de voluntariado da multimídia, a galera viveu experiências assim fantásticas, mesmo assim, muitos deles ali era a primeira conferência, né? Tecnicamente, talvez você ia olhar e falar, pô, esse cara aqui. Mas beleza, a gente, pô, o cara tava ali dando suporte. A liderança que eu falei, os líderes de heads, cara, tem que ser o time A, que a gente diz, né? Tem que ser a galera que toca, que tá junto. A galera tecnicamente que resolve. Que consegue caminhar junto. E eles têm e ter essa autonomia para construir o time deles. Para construir uma galera boa, uma galera que vai estar junto, vai desenvolver, talvez vai ter que pedir, igual no nosso caso, a gente pediu para outras áreas. E aí a gente conseguiu tocar. E como a gente tinha tocado uma conferência, foi a Global Conference no início do ano, Uhum. no início do ano não, acho que foi na metade ali, a gente estava já com a galera, a gente estava enxergando algumas coisas que a gente já poderia ter ajustado e melhorar. Então, na conferência Dunas, a gente conseguiu caminhar com mais leveza. Acho que o resumo, se eu pudesse dizer, cara, foi uma conferência desafiadora, 15 mil pessoas, um investimento, meu Deus, não vou falar para não assustar vocês. Vai escandalizar, viu? Sazão que é bom nisso. Tu chamar o Sazão aqui e falar, ele vai falar, cara, ele fica doido, né? Que aí toda hora só chega uma mensagem minha do Castilho, pô, o Sazão precisa disso. Aí ele, ai meu Deus, não, dá isso, corta, corta, corta. Então, assim, para quem não conhece, né, quem não assistiu outro podcast, o Sazon, ele é o produtor praticamente um produtor geral, ele cuida de todos os eventos, tanto Zion quanto Dunes, ele é esse cara responsável ali com o time dele, óbvio, mas ele é É o cara dos eventos. o cara do evento, ele conhece tudo, ele tem um macro de tudo muito bem, e ele caminha nesses anos, em tantos anos com o Dunamis e com a Zion. E aí ele é esse cara que a gente vai lá pedir as coisas, né, como multimídia. Então, assim, foi um baita desafio financeiro. Assim, conta não fechou, porque às vezes as pessoas olham e falam, ah, beleza. Quando eu falo não fechou, assim, cara, pô, o evento não lucrou. Não, a gente, pô, foi tudo ali, velho. É na dependência do pai. Deus gosta de fazer isso com a gente na Zion, a gente sempre na dependência, né? O negócio é sempre construído ali com, com, com o engajamento de cada um. Mas, cara, aconteceu, cara, foram 15 mil pessoas impactadas, transmissão ao vivo, quem conseguiu assistir aí, cara, tanto na abertura ali quanto no final, a gente abriu. Cara, foi linda, cara. Foi a transmissão, assim, para mim, mais linda que eu tive a oportunidade de estar junto nesse projeto, cara. Porque eu participei falando de conferência. Cara, pô, drone rodando, as coisas acontecendo bonito. Cara, tava muito lindo a transmissão a gente fez em 4K. Cara, foi lindo, assim, de se ver mesmo. Tinha mais de 16, 24 câmeras. Tô falando, acho que tinha umas 20 e poucas câmeras, ou entre 16 e 20, se eu não me falha a memória. Cara, muita câmera. Assim, foi Deus, cara, um negócio lindo da forma que foi. E conseguir, no final de contas, tu ver o nível do impacto na vida das pessoas, entendeu? E aí eu tenho uma frase que eu falo assim, né, nesse momento de oração, e na hora que a gente tá lá junto e tal, eu falo, galera, mano, por mais que Deus tá fazendo aqui, mas quem é o rei aqui? Eu sempre grito assim, mano, quem é o rei? É Jesus, velho. Porque a gente, como multimídia, como técnica, como cara que estudou, porque a multimídia, diferente das outras áreas, o cara não dá para ser só voluntário, né? Tipo, o cara da recepção, não te fazendo, mas o cara, eu consigo pegar um cara da recepção e colocar ele ali. Não consigo colocar um cara que chegou ontem do som ali para operar. O cara tem que estudar. Então, esse lance de estudar traz pro cara um pouco da sensação e da percepção dele de, mano, cara, eu fiz isso aqui e tal, aquele é por mim, entendeu? Eu que fiz. E eu sempre enfatizo no início, quando é eventos grandes assim, que a gente vai ter uma oração, eu sempre trago para ele e falo, mano, quem é o rei aqui? E eu peço para eles gritar, o Jesus, para quê? Para que isso entre no nosso coração e não seja sobre a gente. Eu sei que você é um baita profissional, mano. Eu sei que você faz, cara, o Will. Mano, o Will faz Orlando, virada, não sei o que. O Will. Mas quando a gente grita ali junto e fala, mano, putz, mano, é Jesus. Se não for por ele, a gente não consegue construir isso aqui. Então sempre tem isso dentro de mim. Foi incrível, mano, a Conferência Dunamis. É um baita de uma experiência, de uma oportunidade. E, assim, a gratidão a Deus
conhecendo a minha história, né, agora, vocês verem, cara, poderia ter qualquer um ali. Sim, tem muita gente na Zion, no Dunamis, com capacidade para desenvolver. Mas a boa mordomia em 2021, a palavra de Deus me fez chegar aqui e liderar um evento dessa proporção. E não foi eu que construí. Olha que louco, né? Por que não tá aquele cara que começou lá na Dunamis, conferência lá no início, e tá o Doug aqui? Porque a liderança de Deus, ela, quando a visão é de Deus, ela passa gerações. Eu vou fazer aqui e o meu teto vai ser o chão para a próxima geração pisar. O próximo líder da multimídia vir, ele já vai ter que aumentar a régua dele um pouco mais. Deus já vai dar uma outra coisinha para ele, entendeu? E eu acho que esse é o entendimento que a gente tem que ter quando a gente está num evento dessa proporção. E uma das coisas que pra gente finalizar, né, uma das coisas que eu pessoalmente admiro bastante da Zion, do Dunamis, é que existe um nível de excelência muito grande, né, um nível técnico, mas nunca é deixado de lado a questão espiritual também, né, porque na verdade tudo é espiritual, né, tudo que a gente faz é espiritual, e como você falou, né, tem até, acho que você mesmo postou um vídeo lá, você gritando, né, quem é o rei aqui, e você sempre faz... A igreja é multimídia, né? Aí o pastor Theo me encontrou na domingo e falou, caraca, teu vídeo tá viralizado, hein? Aí o pastor pra cima. E vocês sempre oram antes, né, e eu já ouvi relatos às vezes os voluntários estão lá trabalhando, mas estão ao mesmo tempo adorando, estão erguendo as mãos e cantando, né? Então essa parte espiritual nunca é deixada de lado, né? A gente sempre dá abertura para o Espírito Santo fazer. Eu falo para eles, beleza, a gente está aqui, cara, mas se o Espírito Santo falou alguma coisa, você para e faz. É a palavra de sabedoria, entendeu? Eu não tenho um checklist lá, no momento de pressão, como a gente falou, mas às vezes vai vir do céu, cara, o negócio. Vai vir um insight do céu aqui. É a palavra de sabedoria, como diz na Bíblia. E aí você tem que executar, porque é ali que você vai resolver uma solução, você vai trazer uma solução, é ali que uma pessoa vai ser curada. Cara, tô aqui. Eu tive uma experiência, abrindo um parênteses sobre isso, que é muito importante, cara. A gente tava lá, eu postei essa foto. E um dos fornecedores, cara, da igreja, cara, amigaço. Mas, cara, não é. O cara faz vários eventos, ele não é da nossa igreja. Cara, tem uma hora que eu, do nada, cara, ele falou, mano, abraça esse cara. Quando eu abracei ele, o cara começou a chorar. Então, olha só que louco, cara. E eu vi vários relatos dentro da house ali, que a gente tinha várias pessoas que não tinham, que falavam assim, mano, tá com vocês aqui. Mano, é muito diferente, eu não sei como é que é isso aqui. O cara ficava sem entender, entendeu? Por quê? Exatamente por isso que você falou, Roberto. Tem que caminhar em paralelo. Cara, é assim, beleza, tecnicamente tá pronto, mas, mano, o Espírito Santo tá fazendo algo e eu vou participar disso. Tem uma coisa que eu venho aprendendo se o Espírito Santo de Deus está fazendo algo, a multimídia não precisa nem fazer nada. Porque às vezes tem isso também, né? A gente, como multimídia, a gente sempre quer fazer alguma coisa. Cara, deixa a luz parada, deixa o som como é que tá. Só absorve a presença, ele tá fazendo algo. Não liga a luz, não, calma, o Espírito Santo tá fazendo algo. A gente tá sentindo alguma coisa? Calma aí. Entendeu? Porque senão, como multimídia, a gente sempre quer fazer algo para ajudar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não precisa de ajuda. Então, eu sei que o papel da multimídia é eliminar os ruídos, sim, e transicionar para esse lugar de adoração, sim. Mas tem momento que ele já fez, ele já desceu, ele já está no lugar. Ele só quer que você pare e abraça uma pessoa, você ora, entendeu? Então, esse é um parênteses que eu queria trazer, que é muito importante que você trouxe. Cara, muito bom, Douglas. Acho que sim, sua história é muito, muito inspiradora, muito boa. Você deu algumas aulas de liderança aqui, foi muito legal. Queria te agradecer por esse tempo, para a gente encerrar aqui. E realmente te agradecer, porque eu acho que para quem está ouvindo aí, para quem lidera, ou para quem serve na multimídia, você falou muitas coisas que agregaram bastante. Então, obrigado pelo tempo. Beleza, Roberto. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que realmente essas palavras te motive, te engane, cara. Deus tem algo para você. Então, seja um bom mordomo desse bastão que você tá na mão, assim como eu fui lá atrás, porque existe algo novo, existe algo que Deus vai construir a partir disso. Entendeu? Então, a gente precisa ir para cima. Não seja mediano, cara. Vai com tudo, vai com o teu coração, entrega o que Deus tem, que você vai ver, cara, entrega o que Deus te deu, perdão, que você vai ver que o próximo nível que Deus tem para a tua vida, assim como foi para a minha, é muito melhor do que você está imaginando hoje.
não ao final. Então, foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer falar um pouco disso. Quando estiver aqui pelo São Paulo, pela Zion, ou quando estiver aqui pelo São Paulo, visita a Zion, manda mensagem, com certeza se eu estiver por aqui, eu vou receber, vou estar lá com vocês, posso mostrar um pouco do backstage, que eu sei que é isso que a multimídia gosta de ver, equipamentos, a gente gosta de equipamentos. E vai ser um prazer estar com vocês e tamo junto. Segue lá, Douglas Ribeiro e M, sempre vou tentar compartilhar alguma coisa e tamo junto nesse processo. Show, muito bom. E você que acompanhou até agora, compartilhe esse episódio com seus amigos, com a galera do backstage lá da sua igreja, da multimídia. Tenho certeza que tem muita informação preciosa aqui nesse papo. E se inscreve no canal também, né? Não esquece disso. Até a próxima.